muito boa tarde, caríssimos telespectadores e seguidores da IDACO. Sou bem-vindo, Paulina Kai. Estou aqui diante de uma prática de controlo do processo. Nesse caso, nós temos aqui a nossa variável do processo que vamos controlar, que é a temperatura. Como já é sabido, a temperatura é o grau de agitação de moléculas. E perante as nossas aplicações que nós temos aqui, o nosso processo, nós temos aqui o controlador PID. Este controlador PID vai servir de controlo para o nosso sistema. E também temos aqui o nosso sensor do tipo termopar. Sensor este que tem o objetivo de detectar alterações naquilo que é a nossa variável do processo. Nesse caso, também temos aqui um relé, né? Adicionamos o relé no nosso sistema a fim de poder trocar os contactos, ou seja, negar o sinal positivo que vai ser transmitido ao nosso R11, que é o PID, o controlador neste caso. E no final do processo, ou seja, como elemento final, nós temos a nossa sirene, que vai nos sinalizar, ou seja, que só vai tocar depois do nosso controlador atingir o set point. Alguém pode estar aí se perguntar em casa o que é o set point. O set point vai ser o nosso ponto de ajuste, nesse caso. Suponhamos que estamos diante de um processo e queremos ajustar o nosso ponto de ajuste. Então, aqui, a partir do nosso controlador, nós podemos muito bem fazer o ajuste do nosso set point. E se observarmos no nosso processo, temos um power supply. O power supply, né, vai ajudar-nos a converter o sinal, ou seja, a corrente, né, de 220 volts para 24 volts, porque a nossa sirene só trabalha com 24 volts. Nesse caso, eu vou ligar o nosso processo, né, só para implementar que nós temos aqui a nossa jarra elétrica que vai nos servir de indução para o nosso sensor, neste caso, que estará diretamente ligado à variável do processo para fazer a medição da temperatura que aqui queremos medir. Vou ligar o nosso processo, nesse caso. O nosso processo está ligado, a sirene acionou porque quando ligamos o processo geral, a tendência é de fazer a revisão daquilo que são as ligações que nós fizemos, por isso é que a sirene tocou. Isso dá-nos a entender de que o nosso processo e as nossas ligações estão bem feitas. Neste caso, eu vou induzir o nosso sensor na nossa jarra elétrica para poder fazer a medição da temperatura. E vimos que antes de eu induzir o nosso sensor na jarra elétrica, aqui já está nos apresentar no nosso PID que nós temos a temperatura de 29 graus Celsius. E o nosso set point que ajustamos é até 50 nesse caso. Então, vou fazer a indução do sensor e faço a ligação. Então, vimos que a nossa sirene tocou porque já atingimos aquilo que é o nosso set point no nosso controlador PID. E atingiu tão rapidamente porque o sensor do tipo termopar é um dos sensores que mede com mais rapidez aquilo que é a nossa temperatura, nesse caso. É um dos sensores que neste caso também é utilizado em vários tipos de sistemas para poder fazer a medição da nossa variável de temperatura, que é uma das variáveis muito importantes no controlo de processo. E, portanto, muito obrigado a todos que acompanham e seguem a IDACO, e recomendo-vos que a IDACO é um dos centros que pode fazer com que o teu sonho torne-se realidade. Junte-se conosco e seja bem-vindo. Feliz Natal a todos que nos acompanham e muito obrigado.